Olá, eu sou o professor Gustavo Batista, aqui do canal Geosensor, o melhor ambiente virtual de aprendizagem de geotecnologias e sensoriamento remoto da internet. Nesse vídeo, o professor Gustavo Ferreira te ensina como instalar a API Python do Snap na sua máquina local. Recentemente, o Google Colab passou por uma série de atualizações e isso tem gerado muito conflito com alguns softwares livres, o caso, por exemplo, do Snap, que é um dos melhores softwares livres disponíveis no mercado e, com certeza, o melhor software para você processar imagens de radar de abertura sintética. Só que antes de assistir o vídeo, não esquece de curtir, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para você ser avisado das novas postagens dos novos vídeos. Tá legal? Então vamos lá. Olá pessoal, bom, meu intuito com esse vídeo é mostrar para vocês como que a gente configura o Snap para trabalhar com Python, né? Para utilizar a API Python do Snap. Significa o quê? Que eu vou acessar os comandos do Snap, do software Snap, escrevendo em Python, né? Os comandos, os algoritmos estão escritos na linguagem específica do Snap, que é Java, mas eu vou acessá-los via Python, tá? E hoje a gente vai mostrar como configurar isso daí na nossa máquina. Bom, a primeira coisa é baixar o software. Então eu posso vir aqui no Google, no navegador, e colocar Snap ESA Download, algo assim, e já vai dar direto na página aqui do download do Snap, certo? Então aqui, essa máquina que eu estou utilizando é o Windows, né? Eu vou baixar todas as toolboxes, né? Que são suítes específicas de algoritmos para trabalhar com Sentinel-1, Sentinel-2, Sentinel-3 e outras missões. E eu tenho a possibilidade de baixar só as do Sentinel, só de outras missões. E eu quero baixar todas, aqui no caso. O arquivo vai ficar um pouco grande, né? Mais de 1 GB, mas a gente vai baixar aqui e esperar um pouquinho. Eu vou em Main Download e a gente vai esperar para abrir esse arquivo. Bom, então já baixou aqui o arquivo, né? É a versão 9.0.0, a versão mais recente na data da gravação desse vídeo, beleza? E o que a gente vai fazer é dar um duplo clique aqui e simplesmente ir clicando Next, Next, Next para instalar o software, né? Beleza? Next, Next, Next. Ok. Aí aqui são as toolboxes, né? Vai instalar todo mundo. Beleza? Não precisa, tá? Clicar em configuração do Snap aqui. A gente vai fazer isso mais tarde. Então, beleza. Já terminou. Clico em Finish. E aí ele vai abrir aqui o software automaticamente, tá? Só pra gente dar uma olhada. Essa aqui é a carinha do Snap, né? Um software super robusto. Trabalha com vários tipos de dados, óticos, micro-ondas, né, o radar, enfim, tem uma série de algoritmos aí. É sensacional, é um software maravilhoso para a gente trabalhar, processar imagens de satélite, né? Mas não é isso que a gente quer, vou minimizar ele aqui, tá? E agora a gente vai baixar outro carinha, que é o Anaconda. Anaconda é uma plataforma, né, com uma série de bibliotecas em Python, ambientes interativos de desenvolvimento, né, e outros softwares assim voltados mais para ciência de dados, enfim. E é muito conhecido no mundo Python aí. E a nossa ideia é o quê? A gente vai baixar esse cara, esse Anaconda, tá? Já vou clicar aqui em Download. Ele vai baixar, ele já busca a versão mais recente, específica para o seu sistema operacional, né? A gente vai baixar ele porque com o Anaconda a gente consegue criar um ambiente virtual, né, com uma versão específica do Python. No caso aqui eu vou criar para a versão 3.6. E aí ele meio que empacota, né, todas as dependências, as bibliotecas em um ambiente virtual, e assim a gente consegue utilizar esse ambiente virtual. Eu vou chamar de Snap, que vai ser um ambiente virtual onde a gente vai conseguir acessar o Snap pelo Python, certo? Então vamos esperar um pouquinho aqui para fazer o download. Bom, já terminamos aqui, agora é clicar 2 vezes, né?
E o mesmo esquema de instalação. Next, next, next. Já finalizou aqui. Vou colocando aqui next, next. E beleza, ele vai me direcionar para o site lá, mas não é isso que a gente quer. Então o que a gente vai fazer agora? Agora eu vou criar o nosso ambiente virtual chamado Snap. Eu venho aqui no menu iniciar e digito Anaconda. E aí eu vou no prompt, tá? Como se fosse o prompt de comando, mas ele é específico aqui para o Anaconda. Aí vejam que tem do lado do diretório um parêntese com o escrito base, né? Então a gente está no ambiente base. E eu quero criar outro ambiente virtual que eu vou chamar aqui de Snap, tá bom? Então como é que a gente faz isso? Existe um comandinho do Anaconda que é o conda. Opa, deixa eu colocar aqui. Conda create. Aí eu vou colocar aqui -n snap, que é o nome do meu ambiente virtual. E eu declaro aqui a versão do Python, que eu vou colocar 3.6. Aperto Enter. E aí ele vai criar para mim esse ambiente, tá? Vai perguntar algumas coisinhas também. Aí você tem que colocar, vai pedir para você colocar yes ou no. Mas é tranquilo. Aqui, coloca yes, né? Y, Enter. E aí ele vai instalar todas as dependências já com o Python, né, na versão 3.6 e assim por diante. Ok. Agora, o que a gente vai fazer? Junto aqui do Anaconda, a coisa toda, vem um carinha que chama Jupyter Notebook, que é o que a maioria das pessoas utilizam para fazer os códigos, né, no formato notebook e tal. Para acessar é só entrar aqui no menu inicial e digitar Jupyter Notebook. Ele abre no navegador, né? E aqui você tem acesso aqui a alguns arquivos meus e tal, alguns notebooks já feitos, tá? E é ele que a gente vai utilizar para fazer nossos códigos, né, aqui no Snap. Então eu posso clicar aqui em New, aí eu vou colocar o Python 3. Só que tem uma questão. Aqui ele está com o Python do Anaconda Base, tá? Do ambiente Base, certo? Que é o Python 3.10. Mas eu não quero esse Python 3.10 porque existem algumas incompatibilidades com a biblioteca do Snap, né? A API Python do Snap. Então o que eu quero que depois a gente vai fazer essa configuração, é poder acessar o Python do meu ambiente Snap que eu criei, que é o 3.6. Ele fica aqui, ó, a gente vem em kernel, aí ele vai estar bem aqui, ó, change kernel. A princípio a gente só tem um que é o que já está aqui por default, que é o 3.10, tá? Mas depois das configurações que a gente vai fazer, vai aparecer aqui o do Snap também. Então vou minimizar aqui, minimizo esse cara também. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai instalar algumas bibliotecas, né, que fazem essa questão de pegar um kernel de um ambiente virtual, de um outro ambiente, e colocar nesse Jupyter Notebook aqui pra gente, tá? Então, como que a gente faz isso? Tem uma bibliotequinha que chama NB Conda Kernels. Tá? Como que a gente instala aqui uma dependência, uma biblioteca, um pacote? Digita conda, install e o nome do pacote. Tá? Esse a gente vai instalar no ambiente base, tá? No ambiente que já está aqui. Perfeito, então já instalou aqui. Agora a gente vai mudar o ambiente para o nosso ambiente do Snap. Como que a gente faz isso? A gente faz assim, ó, conda activate snap. Aperto o Enter. E aí, ó, aqui do ladinho vai sair o Base e entrou o Snap. Significa o quê? Que eu estou no ambiente Snap. E agora a gente vai instalar uma outra dependência, né, um outro pacote, que é o IPy kernel. Para fazer essa conversa com o Jupyter Notebook e a gente poder acessar o kernel aqui do nosso Jupyter Notebook, o kernel do Snap. Então, beleza, já terminou. Se a gente entrar aqui, eu não sei se precisa, acho que precisa reiniciar o Jupyter Notebook, tá?
para ele aplicar as alterações. Então eu só excluo aqui e vou entrar novamente. Jupyter Notebook. E vamos ver se a gente consegue acessar agora o ambiente específico do Snap. Deixa eu ver. Foi esse aqui que eu acabei de criar, né? A gente pode dar um nome, eu vou colocar aqui Snap Python. Rename. Beleza, aí eu venho em kernel, change kernel. Olha só, agora eu tenho essas opções. Uma delas é o Snap, conda env snap. Aí eu coloco aqui, ele vai conectar lá no meu ambiente do Snap. Então tá tudo certo, tudo conectado. Vamos dar um minimize aqui rapidinho, porque agora nós vamos fazer a configuração em si do Snap Software para a API Python. Tá? Então como que a gente faz isso? Assim como tem um prompt aqui do Anaconda, existe o análogo que é o Snap Command Line. Tá? Digita Snap no menu iniciar, vai aparecer aqui Snap Command Line. A gente clica nele, beleza? E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente tem que achar o caminho onde está instalado, né, o meu ambiente virtual, o meu ambiente Snap lá do Anaconda. Então a gente vem aqui, ó, disco C, fica naquele diretório onde você coloca na instalação do Anaconda, tá? Então, disco C, o meu aqui é usuários, né? Eu, Gustavo. Aí a gente entra aqui, Anaconda, tá? Que é onde está instalado no meu, porque eu dei o nome de Anaconda, no de vocês pode estar Anaconda 3, tá? Que é a mesma coisa. E a gente vem aqui ó, em envs, snap, que é o nosso ambiente virtual, né? E aqui eu copio esse caminho, Ctrl C, venho aqui no Snap Command Line e digito o seguinte: Snap com PY no final, Snap PY, tudo junto, traço conf de configuração, né, configuration, Ctrl V, e aí esse diretório está indo até o Snap. Só que eu quero desse diretório o executável do Python. Então eu coloco mais uma barra e escrevo python.exe, ok? E aí depois dou um espaço, Ctrl V de novo, só que aí ao invés de ser snap barra python.exe, vai ser snap barra lib, tá? lib e mais uma barra, beleza? Então a gente vai apertar o Enter, esperar um pouquinho, né? E para ele fazer essa configuração, setando todas essas configurações para a gente utilizar no ambiente virtual chamado Snap. Beleza? Então, depois que ele rodou aqui, aparentemente deu tudo certo. A gente pode voltar aqui no nosso notebook e tentar executar alguns códigos. O mais simples para a gente testar se está dando tudo certo é importar as bibliotecas e dependências do Snap para utilizar aqui no Python. Então, a principal é a biblioteca que chama Snap mesmo. Snap Py, né? Snap PY. A gente dá um Shift Enter. Aliás, deixa eu aumentar um pouquinho essa tela. Beleza. A gente dá um import Snap, aperta aqui ó, Shift Enter para ele executar. E se não trouxer nenhum erro, ele conseguiu importar tudo certinho, todos os módulos bonitinho. E tem uma outra também, uma dependência dentro do Snap, da biblioteca Snap, que chama JPy, que é a dependência que faz essa conversa, uma ponte, né, uma espécie de ponte do Java para o Python e do Python para o Java. É extremamente importante aqui nesse contexto para a utilização do Snap com o Python. Então, from Snap, import JPy. Então, beleza, não acusou nenhum erro, tá tudo certo. Você já pode começar a escrever seus códigos em Python utilizando a API do Snap.